Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar para vocês o início de uma história. O início da história da minha conversão, de quando eu aceitei a Jesus como meu suficiente Salvador. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a fazer a catequese, lá na cidade de Cachoeirinha, e comecei a me interessar pelo assunto Bíblia. Eu lembro que no dia da minha primeira comunhão, eu falei para minha professora da catequese que o meu sonho era ser professora de catequese. Só que no tempo, enquanto eu fazia a catequese, eu fazia todo sábado de manhã, durante a semana, minha mãe foi sendo visitada por algumas vizinhas, amigas que faziam parte do círculo de oração, e minha mãe começou a visitar a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, na cidade de Gravataí, que é onde a gente morava. E a minha mãe começou a frequentar os cultos. E eu, como criança, comecei a ir junto. Então eu ia todas as quintas-feiras no culto, na Assembleia de Deus de Gravataí, lá na sede do distrito. E depois eu ia no sábado de manhã na catequese. E foi assim durante um ano. Então, quanto mais eu visitava a igreja evangélica, mais eu me apaixonava pelas coisas do Senhor. Teve alguns incidentes, eu iria me batizar aos 12 anos na igreja evangélica junto com a minha mãe e com o meu avô, mas teve algumas más influências na minha vida. Uma irmã que não teve a infelicidade de me dizer algumas coisas que não eram verdades, e eu acreditei muito naquilo que ela me disse, e eu resolvi me afastar. A última vez que eu estive na igreja foi no dia do batismo da minha mãe, e depois eu não queria ir mais. E ali eu fiquei, dos 12 anos, né, que eu parei de ir na igreja evangélica, fiquei até os 16. Nesse meio tempo eu procurei alegria em muitos lugares. Eu me inscrevi no CTG, cada dia que eu ia era pior do que o outro, porque eu ia triste e voltava deprimida, chegou ao ponto de eu desistir, porque eu não sentia alegria. Eu deitava a cabeça no meu travesseiro, de noite eu passei o dia envolvida, conversando com pessoas, mas aqui dentro alguma coisa não estava legal. E então eu decidi que eu não ia mais no CTG e não fui. E aí, na época, lá em Gravataí, tinha trocado a liderança da juventude, da igreja da minha mãe. Meu pai já tinha se reconciliado nessa época, quando eu tinha 16 anos, e esses líderes de jovens foram visitar meus pais, para me conhecer. E a gente ficou amigo. E com o tempo foi passando, um dia eles me perguntaram por que eu tinha parado de ir nos cultos quando eu tinha 12 anos. E aí eu falei, olha, a irmã falou isso e isso pra mim, isso me assustou demais. Eu fiquei com muito medo e eu não fui mais. E aí eles me explicaram, biblicamente, tudo aquilo que foi me dito, que não tinha nada a ver, que simplesmente era a irmã errou, ela falou algo da cabeça dela que não era bíblico. E minha mãe também na época não tinha conhecimento, porque minha mãe também estava no processo de conversão. Minha mãe também não acreditou nela, mas não deu bola, e eu levei ao coração e me afastei. Depois que ele me explicou tudo, eu confesso que aquilo ali mexeu comigo. E aí Deus usou uma menina que na época a gente estudava na sala ao lado da minha na escola, no ensino médio. E ela me convidou, na época ela estava bem ativa na igreja. E ela me convidou para fazer uma visita e eu fui. Gente, que tarde que o Senhor preparou para mim. Foi aquele dia, aquela tarde que eu decidi. Era tudo que eu precisava. Alguém que estivesse na brecha e que me encontrou com aquele coração vazio, contrito, entristecido, desiludido. A palavra para mim antes de ter Jesus, antes de conhecer Jesus, é desiludida. Eu era totalmente desiludida. Eu era totalmente frustrada, decepcionada com tudo e com todos. Buscava alegria e não encontrava. Naquela tarde eu encontrei Jesus. Eu encontrei alguém que estivesse na brecha pagando um preço, alguém que tinha amor por almas, e essa vida me encontrou. Eu lembro que foi no mês de maio do ano de 2001. E
E aí em junho tinha um batismo, eu já queria me batizar em junho, mas aí fiquei temerosa, não me batizei. Mas no batismo de outubro, sim, dia 21 de outubro de 2001, eu desci as águas do batismo às 14 horas da tarde num rio, lá na cidade de Gravataí. E sim, foi o dia em que eu realmente decidi que ia servir Jesus. Mas um pouco antes disso, eu tinha 14 anos, eu lembro que foi no dia 4 de fevereiro de 99, eu sofri um acidente, eu fui atropelada por um ônibus andando Eu não estava na calçada e eu não estava no meio da rua, eu estava no lado, naquela linha branca que eles pintam do lado do asfalto. Quando não tem meio fio, eles pintam uma linhazinha branca, logo termina o asfalto, tem uma linha branca e já tem estrada de terra. Eu estava naquela linha branca. E o ônibus foi desviar de um carro, para não bater no carro, ele bateu em mim. Eu bati o lado direito do meu corpo, todo no carro, abri o braço, machuquei o rosto, machuquei a perna, e o lado esquerdo eu caí numas pedras que tinha, porque recém tinha feito o asfalto, então tinha uns cascalhos no chão. Eu me lembro que eu não lembro de nada, eu tive perca de memória recente. Fiquei 3 dias, reconhecia as pessoas, não reconhecia, eu bati os 2 lados da cabeça. Fiquei 24 horas internada no Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Saí de lá na cadeira de rodas. E mesmo assim, eu recebi uma enxurrada de orações. Eu recebi visita de muitos crentes, de pastores, de pessoas que me ligavam para os meus pais para orar por mim. E que Deus estava me dando uma chance. E mesmo assim eu não me dobrei. Mesmo assim eu precisava me decepcionar mais um pouco. Às vezes a gente acha que uma situação triste na nossa vida, na vida dos nossos filhos ou parentes, vai ser o suficiente para que eles venham se converter. E às vezes a gente entende que mesmo assim ele não se decide por Jesus. É porque ele precisa se decepcionar com o mundo mais um pouquinho. Tudo que a gente tem de frustração lá no mundo não é suficiente quando a gente pensa que está no nosso tempo, na nossa hora. Deus sabe a hora exatamente de cada um que deve vir e aceitar e ouvir o chamado dele. E a minha hora não foi aos 14 anos depois de um acidente de trânsito que poderia ter me deixado paraplégica. A minha hora foi aos 16, quando já não havia mais motivos e lugares para eu procurar alegria. Eu precisava ter me decepcionado ainda durante mais 1 ano e meio, quase 2 anos. E foram sim. O meu copo, a minha tacinha de decepções transbordou. E eu resolvi entregar a minha vida para aquele que não me decepciona, que não me abandona, nunca, jamais. Oi! Oi! O cara veio dar um oi. Pica-pau! E eu decidi então por Jesus. E fez neste ano 20 anos, dia 21 de outubro desse ano, de 2021, fez 20 anos que eu estou servindo ao Senhor. Pensar em desistir, pensei várias vezes. Mas sabe o que me motiva a não largar Jesus? Lembrar de todas as decepções que eu tive lá atrás. Lembrar de todas as frustrações que eu tive lá atrás. Lembrar de como eram aquelas noites que eu chorava sozinha no meu travesseiro sem ninguém saber. Lembrar de que eu tive uma adolescência muito triste por sofrer bullying demais na escola. Por não ter amigos. E quem eu achava que era amigo não era. Procurar amizades e nem nas amizades encontrar. Mas eu encontrei um verdadeiro amigo. E eu entreguei a minha vida a ele. E o nome do meu melhor amigo é Jesus.